Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI, hoje com um convidado que eu não sei se ele vai se lembrar, mas no último período eu perguntei o que eu poderia fazer ou trilhar para me tornar professor um dia. E aí ele me deu a luz ali naquele momento, e depois eu segui essa carreira. Chess, obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço aí, Guilherme. Feliz demais de te ter aqui. Eu te conheci em 2007, primeiro semestre, estava iniciando o curso de redes. Aí você foi meu professor no primeiro e segundo período, depois acho que no quinto de novo, no quarto, tinha os PA sempre ali, né? As disciplinas de projeto aplicado. Eu não sei se você lembra desse dia, que eu fui lá na sala dos professores, você nem estava tendo aula com a gente no semestre. Eu falei, ô Chess, vem cá, era quinto período. Aí falei, cara, tenho vontade de lecionar um dia, e aí, o que eu faço, pra onde que eu vou? Aí você me direcionou num caminho ali, né, de estudo, de pós e etc. Não, aí... eu lembro bem, né, desse dia aí. Esse dia foi bem bacana mesmo, porque é bem legal para professor, né, ter alguém que tá interessado na profissão, que gosta da profissão. E aí você chegou já com um bom aluno, já cheio de ideias. Eu falei assim, não, vamos seguir aqui. Tanto é que, não sei se você lembra, a gente se encontrou na pós-graduação de novo, né? Foi, lá em 2012, no UniBH. UniBH, exatamente. Então, do Bruno Roberto até, que ele era coordenador. Bruno Roberto, quero te chamar aqui. A velha guarda aí, né? Se não é ele, ninguém de nós estaríamos trabalhando, né? Exatamente. O cara fundou a internet aí, pô. Mas, que legal que você lembra desse dia. Eu lembro que estava bem na reta final do curso, assim, eu te chamei e você até ficou, eu mesmo, porque... Tem certeza, né? Nem te dou aula agora mais, pô, que tá vindo aqui. Inicialmente, assim, é de raro, né? Hoje em dia o pessoal vem buscar, né? A gente às vezes que busca lá, fala assim, não, esse aqui, você podia entrar no time aqui para dar uma aula, né? Mas quando você chegou foi bem interessante, porque já sabia do potencial, já tinha, né, mostrado interesse e falar, cara, tem futuro esse menino aqui. Obrigado demais. Eu lembro de depois ter voltado a lecionar, aí foi 2012, né? Voltei para a UNA, a gente estava na reunião lá de coordenação, início de semestre. Aí você já chegou já? Meu filho, o que você tá fazendo aqui? Errou a sala, né? Não. Mas era isso, a gente começou a trabalhar junto ali, dali teve lá na graduação, teve na pós, teve projetos no mercado que a gente fez. E aí foi já o começo uma boa parceria, né? A gente trabalhou bastante junto aí como professor, nas consultorias, né? Nos projetos, cara, na pós. Como é que... Aí já antecipando o assunto lá do final, que é dicas, né? Para quem está começando. Então, atenção ao networking que vocês fazem. Às vezes, um colega de sala pode ser uma indicação. Inclusive, o Paulo Milhorato, né? Ele está na QA até hoje, ele vai bater um papo aqui com a gente também nas próximas semanas. Eu que levei ele para QA na época, e ele era colega de sala, a gente fazia os trabalhos juntos, né? De projeto aplicado. E de carreira também, igual, depois a gente se encontrou e trabalhamos juntos, depois lá na pós e no mercado. Então, network é vital, né, para a carreira. Fica a dica aí, né? Principalmente no mercado de TI, acho que todo mundo se conhece, né? E fazer um bom network, fazer uma boa base, principalmente na faculdade, tem dado frutos aí bem interessantes aí lá na frente, né? A gente consegue fazer ótimas parcerias. Eu falo, eu não sei se você lembra, né? Nas minhas aulas eu sempre falo assim, gente, você está aqui na pós-graduação aqui, a principal coisa que você vai fazer aqui é network qualificado. Exato. Você vai vir aqui para fazer network qualificado. Não são 20 horas de aula de uma disciplina que vai mudar a sua vida a respeito de um determinado assunto. Você vai aprender, tal, mas não é aquela mudança radical da sua vida, mas o network qualificado que você faz ali naquela aula, ali, com aquele grupo, você consegue gerar aí frutos aí para várias e várias outras... Vários outros momentos ações, né, da trajetória profissional. Em coisas mais distintas possíveis, né? Até de outras áreas e é bem interessante isso. Mas antes da gente chegar nesse tempo aí, que foi 2007, Thiago veio aqui falar de AT,
armazenamento em fita e etc. E eu sei que você também está lá dessa época, enfim, como é que a TI chegou na sua vida? Como é que foi a trajetória? Enfim, fala pra gente um pouquinho. O Thiago é meu irmão mais novo, né? Então, eu cheguei antes ali na tecnologia, na verdade. Meu pai mexe com tecnologia, ele era professor de eletrônica, né? Uhum. Então, estar dentro da tecnologia, por dentro da tecnologia, era muito comum pra gente, né? Então, a gente via muito pessoal com tecnologia. E ele, como professor, dentro de uma escola de tecnologia, a gente via a tecnologia andando, né? Uhum. E eu tinha um primo que tinha um computador bem antigo, né? Vamos lá, a gente tá falando de 286 aí? Não, bem antes. Epa, então tá. Vamos entregar a idade, não segue? É um DGT-1000, sabe? Então, assim, bem antigo. Tá. Isso era fita cassete, né? E ele era fita cassete e já tinha uns driverzinhos de disquete. De 5 quartos lá. Exato. Tá. Então, tinha lá esse computador e tinha o computador lá na empresa lá do meu pai. Uhum. E surgiu o interesse de ver como é que funciona, né? Esse meu primo tinha xodó pelo computador e falou assim, vocês só vão poder mexer aqui nesse computador se aprender. E deixou 2 livros para você. Assim, se você aprender a programar, se aprender a mexer, você pode mexer aqui no computador. Tá, então vamos lá, né? Aí as férias foram comendo o livro ali um tiquinho para ver se, noutra oportunidade, a gente poderia mexer no computador. E aí eu lembro que eles já tinham mudado de computador, mudou para um XT, um pouquinho melhorzinho, e a gente já programava em QBasic. Tá, beleza. E aí passava lá os dias na casa do meu primo lá, mexendo lá com QBasic, e quando tinha oportunidade fazia o uso lá no computador na casa no escritório do meu pai, que era um DGT-1000. Tá. Que para você começar a funcionar ele, você tinha que programar, né? Você tinha que definir como é que era o sistema operacional. Iniciava, carregar o sistema operacional, memória, tudo na mão, né? Assim, você faz todos os passos para ele poder iniciar e aí carregar na memória o jogo ou a função. Às vezes o jogo todo não cabia na fita, então você tinha que digitar todo o código para poder seguir. Então, assim, começou por aí. Tá. Isso tinha o quê? 14 anos? E aí foi começando a mexer por aí. Começou a surgir o interesse de ver como é que funciona o código. Aí fala assim, bom, eu fiz esse código aqui que eu copiei do livro. E agora? Como é que eu faço para desenvolver um pouquinho mais? E aí nessa parceria, inclusive, com o irmão, né, que já também tinha interesse, o primo que já também tinha interesse na área, começou a mexer mais com outras opções. Como é que funciona para conectar um computador no outro? E aos poucos a gente vai melhorando, vai aprendendo. Então foi gradativo. E aí, com 15 anos, entrei no curso técnico. Comecei inicialmente pensando em eletrônica, né? Muito influenciado pela ver o meu pai como faz, sabe? Trabalha. E aí eu falei assim, não, eu quero a informática. E eu fiz a troca do curso pro segundo ano, né? Do primeiro pro segundo ano lá para o curso de informática. E aí segui informática, né? A partir de então. A partir de então, hein? Legal. E aí dali sempre mexi com informática. Fiz vários cursos de outras áreas bem diferentes da área de TI, mas nunca deixei de atuar como profissional de TI, né? Então TI tá na veia. Às vezes a gente foge um pouquinho para um lado, para o outro, daqui a pouco ele resgata a gente aqui. E foi essa questão assim, de querer aprender a dar uma assistência no computador, querer fazer um projeto diferente. Você foi aprendendo aos poucos. Eu tive essa oportunidade de ir nessas máquinas. E meu pai, até o momento, depois trouxe essa máquina para casa lá. Então, teve esse contato um pouquinho mais cedo. E aí, foi crescendo. Aí, foi caminhando nesse percurso. Depois ali desse ensino médio técnico na informática, aí como é que foi a atuação para o mercado? Você já foi para a docência em seguida? Porque a docência eu sei que no seu caso começou muito cedo, né? Não sei exatamente quando, mas como é que foi a partir daí? Então, na verdade, quando eu comecei ao curso técnico, então por ter habilidade, facilidade de mexer com o computador, eu fui convidado a dar aula
para os alunos que repetiam de ano em COBOL. Tá. A linguagem COBOL. Sei da existência, nunca trabalhei. Amém. Não, existe até hoje nos mainframes aí, ainda roda, aí. Banco ainda roda com uns legados desse aí. O pessoal tá pagando bem para quem sabe COBOL, tá? Então, aí eu peguei essas turmas, eu tinha 15 para 16 anos ali. Tá. E aí o pessoal... Era justamente o pessoal que não gostava muito já de computador, já tinha sido reprovado. E eu peguei essas turmas como um desafio. Entrei como estagiário de professor, né? Monitor. E aos poucos os professores ali acharam que era prudente me promover para professor. E aí eu lembro que eu comecei com 17 anos, de fato, com uma turma só para mim. Já no ensino médio. Então foi bem na época que você já estava formando ali o ensino médio, já começou essa experiência na docência. Aí já conduzia uma turma sozinho, né? E já era professor, carteira assinada e tal. E eu segui sempre como professor até o dia de hoje. Né? Nunca parei nenhum ano como né, na profissão de professor. Já trabalhava com outros projetos, então, por exemplo, quando eu era professor ali no ensino técnico, surgiu a oportunidade de fazer um site. Até o pessoal da Quadras Vilarim propôs fazer um site, a gente foi lá, apresentou o projeto, então assim... Nessa época eu morava lá perto. Aí tinha tecnologia, tinha acabado de começar a subir a onda que era o Flash. Então eu desenvolvi um site forte foi ali. O primeiro passo, assim, as conexões nem suportavam isso direito, né? Aí eu comecei a desenvolver sites usando Flash na época. E aí foi sempre caminhando com a docência paralelo, né? E alguns projetos, né? Então eu gostava de manter a docência, mais algum projeto. E foi assim, até mesmo porque logo em seguida iniciou a faculdade, a faculdade de Sistemas de Informação. Tá. Na verdade, na minha época, era o curso de administração. Não existe. Ou você fazia um curso técnico não, vamos falar assim, um curso de processamento de dados, que era muito técnico, ou você fazia um curso de administração com ênfase em sistema de informação. Tá. Até que eu sou formado como administrador de sistema de informação. Tá. Por que eu escolhi o administrador, no caso? Porque eu já tinha planos de mexer com a empresa, seguir com a empresa, administrar a empresa na área de TI. E eu achava que a área técnica eu já tinha evoluído bastante ali, que eu precisava de outra coisa para me complementar. Eu tive essa sensação quando estava formando na graduação. Tinha ali background técnico, mas quando ia justificar algum projeto, sentia falta dessa bagagem de business mesmo. E o legal é que começou a dar o tino nisso foi no curso técnico, quando eu fiz a aula de contabilidade gerencial. E aí estava vendo como é que funciona o mecanismo das empresas, como é que funcionava a questão das contabilidades, a vida ali. Eu gostava muito da vida. Isso, eu falei assim, mas cara, como é que é isso aí aqui para mexer com a empresa, né? E aí a ideia foi por ali, né? Legal. E depois dessa época, eu me recordo que você teve um mestrado fora, né? Um período. Como é que foi essa experiência? Aí que foi, como diz, as mudanças na minha vida, assim. Acho que é bem interessante. E eu acho que reflete muito hoje o profissional de TI. Hoje eu só falo sempre nas minhas aulas, você deve tentar lembrar aí que a TI ela nunca vai ser um fim, ela tem que ser um meio. Então, se você quer ser bom em TI, você tem que ser bom em TI aplicado a alguma coisa. Né? O TI por TI, dificilmente você vai progredir. Então, você tem que ter alguma finalidade ali que justifique que ela está ali. Né? E sempre eu achava isso, assim, eu queria conhecer mais coisas. E quando eu entrei na faculdade, uma professora de Oracle, Cristina Milder, né? Ela não conhecia. Ela é fantástica professora. Ela falou assim, cara, você tem potencial para seguir um pouquinho mais além, né? E eu falei assim, mas e aí? Você tem interesse em fazer um mestrado nos Estados Unidos? Eu falei, tem. Então eu falei o seguinte, você vai começar a estudar
dessa forma, você vai tirar nota desse jeito, e ela meio que me deu algumas dicas lá no primeiro período, no primeiro pro segundo período ali, e falou assim, segue aqui, porque aqui a gente tem um programa aqui, no caso da época da UNA, tinha um convênio com a Universidade de Ohio, e você vai e tem condição de ter a nota para tentar entrar essa bolsa, né? E aí eu falei assim, então, beleza, bora, foco total nesse caminho e fui. Aí chegou o final do curso da faculdade, eu consegui a melhor nota da universidade na época, e aí eu fui agraciado com a bolsa. Legal. Só que aí vem um detalhe, né? A bolsa de mestrado era para um curso de Relações Internacionais. Tá. Não era de TI. E para poder ficar lá, né? Eles davam a oportunidade de eu lecionar. Eu falei, bacana, ótimo, tá na minha área. Assim, mas não é qualquer disciplina, é português para estrangeiros. Falei, tá, vamos lá. Bora lá, vamos fazer. E aí eu fui, chegando lá, tiveram vários percalços. Não sabia. Não sabia, não. Chegou lá, vários percalços. Tinha gente querendo falar português de tudo enquanto é canto, né? Provavelmente. Então, assim, a gente tinha... primeiro, a adaptação, né? Com o sistema, né? Entender como é que funciona. É um curso totalmente diferente, tá acostumado a TI, e aí sai para um curso que é Relações Internacionais, falar de política, falar de desenvolvimento de país, economia, né, assim, foge muito da sua realidade, geografia e tal. Então, teve que estudar bastante para poder chegar lá, e tinha esse desafio de dar aula de português para o mestrado de línguas, de letras, né, que era da Universidade de Ohio. Eu falei assim, bom, falar português eu sei, então vamos fazer um treinamento. Eu fiz um treinamento de uns 3 meses antes com alguns professores de português aqui no Brasil, e fui com material, com algumas coisas mais prontas ali. E comecei a trabalhar lá com a aula. No começo com um assistente, na verdade eu como assistente de um professor, e depois eu com a turma. Isso. E aí, nesse meio tempo, você acha que vai largar a TI, né? Aconteceu que a bolsa que eu tinha sido agraciado, ela só ia começar a ser paga. Tá. O salário de professor ali só depois de 1 ano. Nossa. Eu falei, pronto. Agora lascou tudo, né? Vamos voltar pra casa aqui. Vamos voltar pra casa, juntar a mala, aproveitar que não desfiz a mala aqui, vamos voltar. E aí, conversando com o pessoal, eu falei assim, e aí, o que eu faço, né? Aí o cara falou assim, olha, um brasileiro que eu encontrei lá, e falou assim, tem uma pessoa que tá saindo do escritório de admissões de novos alunos lá, e ela mexe com esse negócio de TI. Eu falei, vai lá e vê o que rola, vai perguntar lá, tal. E eu cheguei lá perguntar pro gerente da área lá, era um chinês, eu falava mal o inglês, né, vamos falar assim, né, mal, porque ele não estava fluente ainda, né, e ele com um inglês bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, tentando fazer uma entrevista, e eu falando que eu já tinha experiência com TI, e aí no final ele falou assim, o seguinte, você vai trabalhar com suporte. Ou seja, eu já tinha cavalgado um caminho bem grande já era coordenador de área lá na docência e tal, eu tava voltando para ser suporte. Suporte de carregar o monitor, e o cara já falou assim, você tá vendo esses monitores de 22 polegadas? Só que não era monitor. CRT, né? CRT, isso. Tinha que carregar um frigobar. Isso. Então, assim, você vai levar isso aí do primeiro andar por terceiro, e não pode usar o elevador. Tá. Aí começou o teste físico, começou sempre, né? Estagiário sobra, né? E aí, aos poucos, ele foi trabalhando, né? Mostrando que sabia instalar uma placa de vídeo, fazer configuração de Windows, de rede, né? Já mexia um pouquinho com Linux, mas lá ninguém mexia com Linux. E aí, no meio do caminho, eu vi que uma pessoa estava saindo da área de programação. Tinha um desenvolvedor em ASP. ASP, né? E aí,
eu vi que ele tava saindo, tava terminando o curso, ele ia voltar pro país dele, eu falei assim, cara, eu quero essa vaga aí. Como é que eu faço pra cadastrar essa vaga? Aí ele falou assim, você tem que saber programar. Eu falei, então, beleza. Ele falou, você sabe a ASP? Eu falei, cara, não sei, eu sei PHP. Não, você tem que saber a ASP. Eu falei, então tá. Me dá um livro aí, daqui a 15 dias a gente faz um teste aí. Peguei o livro, fui estudar, entender o que era o ASP na época. Eu tinha estudado PHP, então beleza, mais ou menos a mesma coisa. Aí daqui a 20 dias, na verdade, foi a entrevista lá e ele falou assim, não, essa vaga é sua. Então, mudei de vaga lá pra dentro. Legal. E aí depois teve uma outra oportunidade, eu já ganhei espaço lá, desenvolvi várias páginas e tal, migrar para ASP.NET na época, começou a fazer um movimento diferente, isso em 2003, né? E aí eles começaram a fazer uma migração de servidores, de um lado para o outro, lá estavam os servidores, e eu escutando os chineses conversando em mandarim, tava aquela confusão toda, e aí eu falei assim, cara, por que você não sobe tal serviço assim, faz desse jeito. Aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe mandarim? Eu falei, não, mas eu sei que você tá fazendo aí, mexendo no servidor. Você tá fazendo desse jeito. Aí ele, então nós estamos precisando de gente para mexer aqui nesse servidor aqui, você não quer? E aí eu comecei a mexer com o servidor Windows, até que foi a matéria que eu tive a disciplina contigo lá, servidores, Windows e tal. Foi lá que eu comecei a mexer com Windows. Eu não mexia nada com o servidor Windows, eu sabia um pouco da ideia do NT, na época eu tinha estudado, mas muito pouco. Eu falei, vamos aproveitando. E aí fui subindo ali. Então, nesse período que eu estava fazendo o mestrado de Relações Internacionais, eu fui trabalhar como suporte, desenvolvedor de página e depois assistente lá de servidores. De servidores, Já era... O que? O 2000 server? 2003? 2000 server. Tá. A gente não tinha migrado ainda pro 2003, não. A gente ia fazer a migração, aí depois já estava voltando aí pro Brasil, né? Mas eu tive a oportunidade também de aprender, entender como é que funciona, né? Foi bem legal essa ideia. Então, mesmo você falando assim, eu vou largar a TI não largava não larga não, a volta. Tá igual eu também. E o mais legal, assim, que olha que eu inventava muita coisa para poder fazer. Eu queria trabalhar em outros itens, mas acabava que esses itens estavam... a TI, né, demandava, gerava até mais condições aí de eu estudar e continuar dando aula lá de português. Cara, que rolê foi esse? Ainda fui meio doido, né? Que eu fiz ainda um segundo mestrado. Tava terminando o primeiro. Eu falei assim, vou aproveitar que eu tô aqui. Já adiantei as matérias, eu fiz um segundo mestrado. Aí eu fiz de economia financeira, pra mexer com o mercado. Que aí saiu aquele... Foi livro ou artigo que você escreveu? Como é que foi? Isso, aí eu escrevi época aí. Um livro sobre como desenvolvimento, como potencializar o financiamento de educação num país. Eu fiz um estudo sobre isso aí, que era para propor como fazer melhor uso de experiências em 32 países, que foi a minha tese lá, minha dissertação, né? Para financiar a educação de um determinado país. Aí usei o caso do Brasil. Que legal. E aí isso te deu bagagem para depois da abertura do COB? Como é que foi? Porque aí você voltou pro Brasil e ainda já foi fazendo a abertura do COB? Isso, ou não? Na verdade, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha aberta, junto com os meus irmãos, o Colégio Brasileiro, da Pampulha, né? E a minha irmã tomou frente do colégio, minha irmã Tatiane, e aí eu falei assim, irmão, eu vou ter que... tem que ter esse momento lá, esse depois momento a gente lá vê. nos Estados Unidos, na hora que eu voltar, eu ajudo, né? A gente volta a seguir a ideia da empresa. E aí, quando eu voltei em 2006, eu já assumi a direção da empresa, lá, diretor da escola, e a gente seguiu até 2009, né? Quando a gente vendeu a escola. E aí eram os cursos técnicos lá de informática. Pô, que legal. E aí um parêntese aqui, lá foi interessante que quando eu entrei na graduação em 2007,
a gente teve lá, até do meu grupo também, Túlio, se estiver vendo aí, um abraço. O Túlio tinha sido seu aluno no COB e aí iniciou a graduação lá, foi seu aluno de novo. Exatamente. Cara, é um... O mundo é muito pequeno, né? BH, então... Pô. E uma pergunta que eu tinha feito até pro Thiago. Quando eu estava encerrando a docência lá na UNA em 2020, eu fiquei 10 anos, né? Nesse período de docência. E, enfim, fui fazer um balanço, peguei as planilhas antigas, né? Que tinha lá de nota do pessoal ainda. Cara, eu contabilizei aproximadamente 2.000 alunos durante esse período de 10 anos. Que foi Senac no curso técnico e UNA na graduação. Você chegou a fazer essa conta? Você teve lá ensino médio técnico, depois colégio técnico também, graduação, pós. Em algum momento você fez essa conta? Tarde e noite, né? Turno manhã, tarde e noite. Teve a época dos cursos técnicos, que antes de você entrar ali como professor, a gente tinha turmas de 50, 60 alunos, assim, era 3, 4, 5, 6 turmas por semestre. Sim, a minha época era de calouros apenas, né? 2 turmas de 70 em 2007. E claro que no segundo período já era 50, mas, né? Mas eram turmas cheias, né? Que a gente ia até o final ali, bem cheio. No final tinha, né? Sempre 30, uns 40 ali. 50 alunos ali, não era uma desistência tão grande. Cara, uma parte do período eu fiz a conta, mas depois eu já perdi a conta, né? Assim, eu tinha uma média de 300 alunos novos por ano, assim, novos, né? Que eu tinha. Né? E aí era a média que eu tinha feito na época, isso em 2014, quando eu fiz um cálculo, mas eu não sei era parecido com a minha média também, porque se for olhar 10 anos, né, e 2.000 alunos, ok, 200 ali. Então tá o que na docência, mais de 20 anos já? Fazendo agora 25 anos. Então tem 10.000 fácil aí. Fácil. Diretamente os 10.000, né? Fora os indiretos, né? Que já apoiava outras turmas. Tinha orientação, né? De TCC. E aí tinha... Fala não. TCC. Vamos falar de coisa boa. Isso. Vamos mudar de assunto aqui. Não que os TCC sejam ruins, né? O processo que não era bom lá. Mas... esse período, assim, em termos de docência, que foi, né? Desde o início ali da sua trajetória profissional e até o momento, né, já totalizo aí 25 anos, né, que você falou. Isso. Como que você tem visto a mudança ao longo do tempo, a evolução? Porque eu lembro que quando eu iniciei na docência, a gente comentava sobre o perfil de aluno, que antigamente acontecia muito de ter pessoas que já eram de mercado a longa data, que aí começou a ter exigências das empresas de possuírem a graduação, e aí já chegava um profissional muito mais atuante, com mais conhecimento, que as aulas a gente conseguia aprofundar um pouco mais, né? E aí, ao longo do tempo, claro, nessa curva vai diminuindo, a gente vai tendo o pessoal que está iniciando ali a trajetória. Como eu já estou aí há 3, quase 4 anos distante desse universo, como é que tem sido essa evolução até os dias atuais? Como é que tem sido essa mudança de perfil, assim? Se pensar assim que no começo, né, da minha carreira, eram muitos alunos que queriam demais, que sabiam já muito daquilo que estavam iniciando a estudar ali, né? Pelo menos já tinha um domínio, já tinha buscado alguma coisa, ou pelo menos se não tem domínio, correu atrás rapidamente para poder buscar isso aí. Então tinha uma visão de interesse, apesar da dificuldade, porque não era fácil de ter computador. Você tinha computador, às vezes você tinha que ir na escola à tarde lá para mexer no computador. Não, né, no escritório, no meu caso, no escritório do pai. Mas assim, você tinha essa ausência da tecnologia, né, em casa. E livro, como é que você vai aprender alguma coisa? Era tudo por livro. Então eu lembro em 1996, o pessoal estava falando de Delphi, um paradigma novo de programação, orientado a eventos.
E não existia nenhum livro, nada para você consultar. Um amigo meu veio do Japão e na volta ele comprou um livro com um CD de instalação do Delphi 2. Na época já estava 2, Então, o livro era em japonês ou em inglês? O livro era em inglês. Amém. Amém. E aí foi ali que ele começou a mexer com a tecnologia. Então, assim, era difícil a gente ter o acesso. Aí hoje, se você pegar, voltando à pergunta, né, da questão da docência, hoje a gente tem visto que está muito fácil as pessoas terem acesso à informação. E talvez por ser muito fácil de ter acesso à informação, eu não tenho um esforço tão grande para aprender aquilo do jeito que a gente fazia. Né? A gente precisava aprender porque aquilo ali era a oportunidade de aprender, porque eu não tenho lá o YouTube depois, não tinha o YouTube depois para ver como fazer o passo a passo para seguir. Né? Ou é ali ou você não aprendia. E, eu tenho que fazer certo porque aquela máquina, se eu desconfigurar, ela parou de funcionar. Hoje você tem máquina virtual, você desmonta, monta, você apaga a máquina virtual e recomeça o processo, né? Então, o que eu tenho visto hoje é uma dependência muito grande da memória da internet. Né? As pessoas estão muito dependentes da memória da internet, do que a internet pode me oferecer, e menos na nossa memória, no nosso trabalho de desenvolver. Então, assim, é óbvio que eu não estou falando em geral, mas há pontos positivos e negativos nisso, claro, mas há uma velocidade maior de a gente resolver problema, a gente consegue fazer cenários fantásticos, mas aquela urgência que a gente tinha, né, de aprender naquele momento, aquele ali fala assim, bom, depois eu dou uma pausa nesse vídeo aqui, depois eu continuo. E aí essa pausa às vezes descasa com aquela janela de aprendizado, e a pessoa não aprende aquele item, ou, né, não entendeu aquele item, mas lá para frente ele vai falar assim, mas por que isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu vejo isso muito no mercado, sendo refletido no dia a dia das pessoas. As pessoas às vezes estão dependentes de encontrar ou o ChatGPT resolver para ele ali aquela coisa, ou encontrar a informação toda pronta de como resolver. Agora, se está no meio do caminho, como que ele vai chegar, a gente tem dificuldade. Apesar da gente ter toda a informação, hoje, se você quiser aprender qualquer coisa, você não precisa gastar nenhum centavo. Você aprende. Abre a internet ali, vai na documentação oficial. Você tendo a internet ali, você vai conseguir fazer. Tem um pouquinho de paciência, às vezes você vai gastar um pouco mais de tempo ou não, mas está lá. Na minha época, né? A sua ainda ser mais novo. Né? Não, eu peguei livro do DOS 6.22, os 3 disquetes de instalação, que meu irmão comprou o livro porque vinha os 3 disquetes para instalar o DOS 6.22. Então deu para ver. Para aprender rede de computadores, e tinha um manual da Novell. Fantástico, para poder mexer com isso aí. Era só ali que tinha aquela informação e pronto, né? Então, eu sinto isso, que aqueles que estão querendo aprender estão aproveitando ao máximo. Mas a gente tem uma grande maioria que está assim, quando eu quiser tá lá, eu vou aprender. Ou quando eu quiser instalar, eu consulto, resolvo o problema, mas não dominei o conceito, não dominei o conteúdo, se tiver que fazer de novo, eu consulto lá de novo esse vídeo. Você perde um pouco o momento do aprendizado ali, aquele momento de consolidar, né? E aí, às vezes, eu peço muito para os meus alunos agora que eles me expliquem o que eles estão fazendo. Eu prefiro agora que eles me expliquem do que eles façam. Porque fazer, ele vai pegar lá o computador ali, o YouTube, vai fazer passo a passo, ele faz. Agora, me explica por que você está fazendo isso. E essa é uma tática boa, né? Para usar em sala de aula, inclusive. Que aí a gente atesta ali melhor, né? Se de fato ele conseguiu absorver aquele conhecimento para poder implementar, te explicando, né, o que ele está fazendo. Exato. É uma tática boa. Eu tive até a oportunidade de, vamos falar assim, validar essas técnicas que eu já fazia com mais frequência dentro da sala de aula, desde o início. Eu não gostava de dar não sei se você lembra, né? Uma questão, responda o que é isso, o que é aquilo, e dava um cenário e você tinha que responder. Resolva o cenário, né? Assim, eu sempre gostei muito dessa perspectiva. Ou tem casos bons aqui, só não posso contar, mas gente tirando 0, gente tirando 1. Exatamente. Tem histórias boas. Eu não sabia nem para onde ir, né? Mas
Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Finlândia de educação, né, para melhorar a docência, né? Uhum. E lá eles estavam falando muito disso, na questão de explicar, de a pessoa poder elaborar o raciocínio. Hoje em dia as pessoas estão repetindo muito o que faz na internet, o que, né, executa na internet, mas na hora de entender o que ela faz, tentar explicar o que ela fez, ela não sabe. E aí a tática, né, a Finlândia é considerada um dos melhores indicadores de educação no mundo, né, falando justamente isso. O momento deles explicarem, né, explicar por que fez isso, explicar o processo, aí a pessoa vai, né, adquirir o conhecimento de fato, ali 95% de aproveitamento do conhecimento. Quando você lê 5%, né, assim, então, ou você ouve 10% por aí. Então... Cara, e eu não vou resistir, eu vou contar as histórias, eu só não vou citar nomes, mas quem era do grupo lembra. Primeiro período, você estava lá falando de sistemas operacionais pra gente, aí eu lembro que tinha a avaliação era 10 pontos, e aí tinha os cenários para poder resolver, acho que eram 2 cenários. Aí eu lembro que você estava entregando as provas, aí você me entregou, eu tinha tirado 10, valendo 10, felizmente. E você entregou, pô, não, né? Tipo, esperava isso mesmo já e tal. Aí do lado tinha um outro colega nosso, tirou 0. Aí você, aliás, o colega nosso tirou 1. Aí você, pô, cara, esperava mais, né, de ser, porque, né, nas atividades, pelo menos, o laboratório fazia, mas na prova, né, deu mole. Aí no terceiro teve um que você já tinha contado, você falou, aí tirou 0. Aí você falou, não, cara, sério isso mesmo, já esperava isso aí. Aí a gente ficou com aquilo ali, brincando até formar ali, pô, cara, 0, né, é isso mesmo. Eu esperava isso mesmo. Cara, esses momentos de sala de aula é bem, bem divertido. Tem esse momento de brincadeira, digamos assim, né? Mas com um limite de respeito, né? Sabia que era uma fala não depreciativa, né? Então assim, é complexo. Até isso, né? A gente tem, né? Eu sei que foi professor, né? Há muito tempo a gente cria um relacionamento com os alunos, né? No sentido de, apesar da hierarquia, a gente ter a liberdade de brincar, de fazer alguns, né? Você tem que saber com quem que você vai brincar, com quem, como que você vai qual brincar, momento, que tipo de tom que vai fazer, né? Porque você chegar e falar assim, não, eu sei que você não vai dar em nada. Né? Mas você, pô, tirou 0, hein, filhão? Já esperava isso mesmo, né? Eu vejo na minha casa, né, nos meus filhos, né? Tenho o meu filho mais velho, eu tenho que provocar ele. Tipo assim, eu sei que você não vai conseguir e tal. E aí ele vai lá e mostra que consegue. A outra, eu tenho que falar, não, que bom, tem que elogiar lá o trabalho dela, tal, para ela poder continuar executando um ótimo trabalho, né? Então cada um tem a sua característica. Isso também é um dom do professor de entender isso, como que você pode abordar, como que você pode brincar, e principalmente como você vai estimular ele a evolução dele a evoluir, ali, né? Porque não tem jeito. Professor não deixa de ser professor. Eu tô lá trabalhando, chega no final, as pessoas me procuram, ou eu tento ajudar as pessoas no sentido, estuda isso aqui, vamos fazer dessa forma, vamos tentar. Vamos olhar esse caminho. Isso. Cara, eu lembro eu tive um gestor por um tempo, que era, não sei se você chegou a conhecer, o Gustavo Prado, que era lá da QA. Aí, cara, aprendi muito com ele, se estiver vendo, abraço, Gustavo. Mas eu lembro que tinha umas provocações, porque quando eu fui pra lá, ele ainda era hands-on. Eu aprendi muito com ele, que ele prestava serviço em um local que eu trabalhei. Depois fui trabalhar com ele. E aí, pouco tempo depois que eu cheguei, ele falou, olha, não vou ficar mais aqui no hands-on, vou tomar conta da empresa agora, ficar no administrativo, vocês tomam conta aí. Eu falei, putz, né, aprender muito ali com o cara e não vou ficar mais junto nos projetos. Aí, quando tinha as implementações, eu virava, e aí, Guilherme, olhou tal coisa? Olhei, tô... Enfim, muitas vezes eram serviços que eu nunca tinha implementado, ou tecnologias que eu não tinha implementado, e tô lendo documentação para poder fazer. Ele, olhou tal coisa? Né, porque ele tinha um background técnico grande. Eu falei, não, olhei isso eu olhei. Não, isso vou chegar lá ainda. Aí, ele, tem que entregar até sexta-feira, né, porque era demanda no projeto e tal, num cliente. Aí eu, vou conseguir entregar até sexta. Eu falei, não, Aí quando tinha algum entrave,
Ele virava, vou ter que pôr a mão? Eu vou ter que trabalhar vou ter que pôr a mão pra resolver e tal. Mas falava num tom de brincadeira, de desafio, né? Aí eu falei, não, pode deixar. E muito disso é aplicado à TI, né? Aí respondendo aquela pergunta, né, de como que tá a docência, tá faltando pôr a mão para poder resolver, tá faltando a mão, né, daquele que vai conduzir para executar uma prática, desafiar o aluno, falar assim, eu gostava muito dos projetos aplicados por causa disso. Aqueles que queriam e tinham interesse, iam lá, implementava, fazia, mostrava cenário. Quero fazer isso, quero executar isso. Vai. Eu lembro que na minha época, desses trabalhos de projeto aplicado, acabava que era eu e o Forlan. Lembra do Forlan, né? Forlan Zambaldi, Sanábio. Abraço, Forlan. Mas a gente ficava meio que por conta de toda a definição de tecnologia, implementação. Aí eu fazia as topologias no Visio. Ele revisava algumas questões de texto, aí eu ia lá na BNT, porque eu era o cara chato da BNT, e formatava tudo. Formatava, sempre foi. Eu era tão chato nisso, aí abri um parêntese aqui, quando eu fui fazer o mestrado, o pessoal falava sobre pagar revisor, para revisar português e revisar a norma. Falei, cara, se eu tô no mestrado, é inadmissível eu pagar alguém para revisar meu texto, né? Eu deveria saber escrever português. E em termos de norma, era a norma APA, né, que é a norma americana lá de psicologia, no mestrado que eu fiz. E aí eu estava habituado com a BNT, pelos TCCs, etc. Falei, cara, vou comprar o livro. Eu comprei o livro da norma APA, li a norma, corrigi meu trabalho. Cara, era de tão nerd nisso que eu era. Mas eu fazia essas revisões da BNT, e nas apresentações acabava ficando muito entre eu, o Forlan e os meninos que às vezes contribuíam com algumas questões técnicas, né? E aí eu lembro lá na reta final, você acompanhava muitos trabalhos de projeto aplicado, você não, Guilherme, trabalho se apresenta bem, etc. Aí eu comecei, será? Vou fazer docência, não vou? Começou ali também um pouco disso. Mas, bacana, foi... Cara, foi um aprendizado muito bom. A gente estava relembrando com o Maurício aqui dos nomes, quem deu aula pra gente. Foi da turma, né? Cara... Foi uma turma bem bacana, assim. Eu encontro dessas turmas de rede, tinha DS, engenharia de software, eu encontro agora com os meus meninos, né, da escola ali, ou no mercado de trabalho. E aí o pessoal vai falar assim, você lembra do fulano, do ciclano, tá ali, a gente vai relembrando as turmas, aí tem umas turmas que são mais marcantes, assim, que são bem legal, assim. E de professores também, teve uma turma, naquela época era, cara, o curso era excepcional, Bruno Roberto, Castro, Kaiser, o Brunaca, Xandão, Alan, Thiago, né, seu irmão. Eu tive aula também com o Alexandre Siqueira, de programação, a Carol Aderaldo, com a português e as técnicas de escrita, Cíntia, com matemática computacional. Cara, era um timaço aquele ali. Bons tempos. Foi bom pra... O Alisson Santos, com a parte de roteador, Marcelo Vicente também. Marcelo Vicente, grande Vicente. Marcelo, vamos bater um papo aqui ainda. É mesmo? É bom. E virar aqui. Mas é isso. Bom, atualmente, você está também inserido no mercado, né? Prestando serviço para a área de construção civil, né? Como é que está esse contexto? Eu não sei exatamente ali como é que está a sua atuação. Então, assim, como eu falei, sempre trabalhando com projetos, com algumas consultorias. A gente teve um momento aí de trabalhar junto, né? Com as nossas consultorias na área de segurança. E aí, de um tempo para cá, aproximadamente 10 anos, eu estou trabalhando com perícia judicial, forense, né? E sou perito lá listado ad hoc lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, tem essa... Quando tem as demandas, as diligências, eu faço, né? Obviamente. E durante o horário comercial eu estou alocado numa grande empresa de engenharia. E eu atuando como um engenheiro de dados. Tá. Então, já tem um tempo que até mesmo por causa das consultorias, até mesmo por causa da formação de administração, a formação principalmente em economia financeira, que eu tinha que fazer muitos cálculos, estatística na veia, né?
isso sempre foi muito do lado cientista da coisa, né? Mexer com ciência de dados, com engenharia de dados, aí teve a oportunidade de trabalhar com a engenharia de dados, hoje trabalho com essa engenharia de dados. Estatística é muito forte, inclusive, né? Então esse background tem te ajudado, né? Então para o engenheiro de dados ele precisa conhecer de infraestrutura, segurança, conhecer de programação. Hoje o pessoal estava fugindo de programação, tem que conhecer programação, tem que conhecer de nuvens, tem que conhecer, né, obviamente de banco de dados e assim vai. Então está sendo bem legal porque eu estou desenvolvendo com uma equipe muito joia esse caminho aí de engenharia de dados. Eu tô abrindo esse novo não, né? Já tem mais de 6 anos já, né? Cara, como é que o tempo passa rápido, né? E aí tem 3 anos que eu tô nessa empresa e a gente está desenvolvendo ali vários projetos legais. Então, hoje em dia, eu tô muito focado para essa área de gestão de dados, de engenharia de dados Legal. E nuvens. E pensando... Para deixar uma dica para quem está iniciando na área, a gente poderia fazer vários recortes, né? Iniciando na docência, como as dicas que você me deu lá no início. Isso. Ou pensando em engenharia de dados ou outras frentes. Mas vamos fazer um recorte aqui que é o seu momento atual, né? Para quem quiser trabalhar com essa parte de análise de dados, engenharia de dados, analytics e todo esse universo próximo. Quais recomendações ou caminhos de estudo, o que você recomendaria para quem deseja iniciar nessa área? Bom, primeira coisa é entender um pouco mais esse universo de nuvem, né? De entender o ecossistema da AWS, GCP, da Google ou Azure, né? Da Microsoft. Entender um pouco mais, ou pegar uma desses aí, seria interessante entender como é que funciona. Conhecer um pouquinho de banco de dados. Né? Porque acho que até é o mais importante dentro desse balaio aí. E hoje em dia, assim, tendo esses 2 itens, você já consegue ter alguns passos dentro dessa área. Mas só que a área se tornou bem complexa, porque hoje em dia você não tem só o DBA que vai fazer esse cuidado ali. Hoje você tem um monte de sites fornecendo, né, informação de diversos tipos, você tem que conectar aquilo ali, tem que transformar aquilo ali, jogar no seu banco de dados, dar qualidade. Então, a pessoa vai ter que ter um pouquinho de programação. Então, seria interessante fazer o uso de um Python da vida, estudar um pouquinho de programação. Pega Python, que é uma linguagem relativamente fácil, estudar um pouquinho nessa área, ele seria já um bom caminho ali. Porque você vai acabar sendo requisitado aí na área, pode ser tanto de engenharia, de ciência de dados, você vai começar a seguir uma carreira nesse universo. E faça muitos programas de trainee, tem muitos programas, né, em vários sites que já estão capacitando esses profissionais, então dá uma olhada no mercado, aí tem muita coisa legal, gratuita, porque tá faltando gente de qualidade. Então, se você tiver interesse, vamos entender um pouquinho mais de banco de dados, pegar um pouquinho de programação Python e conhecer um pouquinho das nuvens. AWS, como referência, que é a maior que tem, ou as crescentes, né, tipo a Google, né, GCP, que tá crescendo bastante aí. E um ponto interessante dos programas de trainee é que acaba, na maioria dos casos, tendo um pouco mais também de aprendizado do business. E aí, isso é vital para quem vai trabalhar com análise de dados, porque eu estou extraindo e gerando ali informação para tomar de decisão. Então, como é que eu vou saber a relevância se eu não entendo de negócio, né? Para poder extrair aquela informação e entregar para um executivo. Exatamente. Isso é o grande ponto que a gente tem. Que eu falo muito com o pessoal. Tem que conhecer da área que você está atuando. Então, se eu estou atuando na construtora, eu tenho que entender como é que funciona. Na engenharia, como é que funciona. Se for indústria. Se for indústria, como é que funciona. Quais são os requisitos? Quais são os termos que eles utilizam? Então, você vai ter que conversar, porque se você achar que vai ficar escondidinho lá no ar-condicionado, ninguém vai lembrar de você, vai de vez em quando entregar água ali para você, não. Hoje em dia você tem que estar no meio da equipe, tem que conversar. Hoje mesmo eu estava conversando com
o fornecedor e conversando com a área de negócio, explicando, eu preciso dessa informação aqui, eu preciso saber como é que essa informação está chegando aqui para eu te entregar do jeito que você precisa. A gente está uma reunião entre os fornecedor, a área de negócio e a área de dados ali para poder tentar entregar alguma coisa que ele vai fazer para o uso para tomar de decisão, né? E isso é o soft skills tão importante, né? Que aí, como a gente fala assim, treina na docência, eu quero ser professor, beleza. Já vai começando a perceber esse talento ali, se a pessoa gosta de estudar, ela tem interesse ela não precisa ser muito boa para falar, mas se ela tiver interesse em desenvolver, você é capaz de desenvolver, né? Criar a sua própria... eu era uma porta. Hoje converso medianamente. Na minha juventude ali, eu tinha calafrio de falar em público. Aí. Pra você ter ideia. Né? Eu falei, eu quero seguir nessa área ali. Se eu pensar hoje, eu dou aula em 25 anos, e você tem calafrio de falar em público. Né? Então, se você quiser, por exemplo, para docência, emendando ali, né, pegar alguma coisa para docência, bom pensar em fazer um mestrado ou pelo menos uma pós-graduação, pegar uma área que você tem domínio, começar a tutorar as pessoas, pode ser no trabalho mesmo, onde você estiver trabalhando, ou tentar explicar alguma coisa, porque isso é mais que nato, né? Eu observava em você a questão de você explicar para os seus colegas ali. Então você começa a observar o comportamento. Você está fazendo isso assim, não, faz desse jeito aqui e tal. O fato de você explicar e você observar, você explicando, você já está vendo que ele já tem uma preocupação com o outro aprender. Isso também é interessante para quem quer começar a vital, né? Pensar na docência. Eu vejo isso, por exemplo, no meu filho, né? Ele foi chamado hoje para dar aula de matemática. Ele tem 15 anos aí, agora fez 16. Legal. Mas é porque lá na sala ele tá sempre ajudando as pessoas e tal. E alguém falou assim, você quer dar aula de matemática aqui, não? E aí ele foi dar aula de matemática, acho que ele não quer seguir carreira de professor, né? Mas ele foi dar aula de matemática, sabe, super bem, né? Porque ele tem esse cuidado de querer explicar, a pessoa entender, ouvir, né? A gente tem que treinar muito o ouvir, porque a gente tem o costume de falar, mas e ouvir? Escutar o que o outro realmente está perguntando, entender qual é a posição. Com base, talvez, na dúvida dele, você consegue ver onde que está o gap para poder direcionar a explicação de uma forma que vai fazer sentido para ele também. Então, eu te falo que isso é talvez o maior barato do professor, assim, é você aprender junto com o aluno, né? Porque você acaba aprendendo mais do que ensinando. E depois você vê o fruto disso, né? Por exemplo, os alunos né, virando profissionais, né? Virando colegas de trabalho, e depois chefe, né? Do colega de trabalho. E evoluindo ali, acho que é bem legal isso. Não, a gente fez muita coisa junto, mas é isso. Chess, obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço. Era uma honra você estar aqui. Se eu me tornei professor, eu tive muitas inspirações daquele período docente. Então você foi uma delas, Thiago foi uma delas, falei com ele aqui. Xandão, com a questão de muito no conceito, até por causa da quantidade de certificação que ele tinha. Bruno Roberto, a forma de dar aula. Cara, tinha muita gente para olhar ali, tentar pegar um pouco de cada um e levar para a sala de aula. Acho que funcionou. Acho que deu frutos, né? Acho que foi bem legal. Assim, eu que agradeço, viu, Guilherme? Bom demais estar em parceria com você aí. Sempre que precisar, estamos juntos aí nos projetos aí, pode chamar. Beleza. Para fechar, se você pudesse voltar lá atrás no Chess, começando na época que o primo dele tinha computador e aí estava começando a ver aquela área, o que você falaria para ele? Larga aí, vai jogar bola. Não tem tanta coisa. Isso aí não tem tanta coisa. Não mexe com TI, não. Não, falar para talvez aproveitar mais as oportunidades aí com as novas tecnologias, porque a tecnologia muda tanto, né? E às vezes a gente fica focado em algumas coisas. E eu falo assim, ficar mais esperto com as tecnologias que estão aparecendo aí, ficar sempre atento, acho que é bom pro mercado aí, sempre tá olhando. Poder ver as coisas novas e trazer pro seu mundo, né? Legal. Eu acho que seria isso. Isso aí, boa. Pessoal, esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem a gente tem mais um papo aqui. Um abraço, até lá.